A herdeira mais rica do mundo tinha apenas 3 anos quando ficou órfã de mãe. Antes disso, já tinha perdido o tio e a avó. Cresceu cercada de guarda-costas, longe do sobrenome que carregava, e aos 18 anos assumiu o controle de parte de uma fortuna bilionária. Só que, em vez de virar uma celebridade global, ela fez o oposto. Foi se afastando ano após ano dos holofotes que a perseguiam desde antes de aprender a falar. Hoje, aos 41 anos, ela é a última descendente viva de um dos maiores impérios do século XX e vive de um jeito que quase ninguém imaginaria. Esta é a história real de Atina Onassis, contada com os fatos que realmente aconteceram, sem exageros e sem invenções. Para entender essa história, é preciso voltar quase um século a um homem que chegou à Argentina sem quase nada no bolso. Aristóteles Onassis nasceu numa família grega, cresceu em meio a turbulências políticas na região onde vivia e emigrou ainda jovem para a América do Sul. Ali, começou a construir, aos poucos, o que se tornaria uma das maiores fortunas do mundo, baseada principalmente numa frota gigantesca de navios petroleiros. Ele se tornou, ao longo das décadas seguintes, um dos homens mais ricos e mais comentados do planeta, misturando negócios bilionários com casos amorosos que rendiam capas de revista, incluindo o célebre casamento com uma ex-primeira-dama americana, viúva de um presidente assassinado. Antes disso, porém, Aristóteles já havia se casado com Atina Livanos, também herdeira de uma tradicional família grega ligada à navegação. Juntos, tiveram 2 filhos, Alexander, o primogênito, visto por muitos como o herdeiro natural de todo aquele império, e Cristina, a filha mais nova. Foi justamente essa geração que a imprensa grega, décadas mais tarde, passaria a descrever como marcada por uma sequência impressionante de tragédias, o que muitos veículos chamariam, de forma dramática, de a maldição dos Onassis. Em 1973, Alexander morreu num acidente de avião, aos 24 anos. Foi um golpe duríssimo para toda a família, especialmente para o pai, que via nele o futuro do império que havia construído. No ano seguinte, em 1974, Tina, a mãe de Alexander e Cristina, também morreu em Paris. E pouco tempo depois, em 1975, o próprio Aristóteles faleceu, já debilitado por uma doença que afetava seus músculos e havia consumido seus últimos anos de vida. Em pouco mais de 2 anos, Cristina Onassis tinha perdido o irmão, a mãe e o pai, restando a ela, sozinha, a responsabilidade de administrar uma das maiores fortunas particulares do mundo. Cristina não era, segundo praticamente todos os relatos da época, uma mulher em paz consigo mesma. A imprensa internacional a descrevia como alguém que vivia entre dietas extremas, oscilações de peso, dependência de remédios para dormir e uma sucessão de casamentos e divórcios que se tornaram assunto constante nos tabloides europeus. No meio de tudo isso, havia um desejo que, segundo pessoas próximas, a consumia mais do que qualquer outro. Ela queria, antes de tudo, ser mãe. Foi assim que conheceu Thierry Roussel, um francês herdeiro de uma fortuna ligada à indústria farmacêutica. Os dois se casaram em 1984 e, em 29 de janeiro de 1985, no Hospital Americano de Paris, na cidade de Neuilly-sur-Seine, nasceu uma menina. Deram a ela o nome Atina, uma homenagem direta à avó materna, Atina Livanos. Segundo relatos publicados posteriormente, Cristina vivia obcecada pela filha recém-nascida, e amigas próximas contaram anos depois que aquela menina parecia representar para ela a única coisa genuinamente boa que a vida lhe havia dado. O casamento entre Cristina e Thierry, no entanto, não durou muito tempo. Descobriu-se que ele mantinha, paralelamente, um relacionamento com uma modelo sueca chamada Marianne Gabi Landhage, com quem já tinha filhos. Ao saber disso, Cristina se separou dele, ainda que, segundo relatos da época, tenha optado por manter um acordo financeiro generoso para garantir que Thierry
continuasse presente na vida da filha, mesmo depois do fim do casamento. A Tina tinha, nessa época, cerca de 2 anos. Em novembro de 1988, Cristina estava hospedada na propriedade de uma amiga, nos arredores de Buenos Aires, na Argentina. A Tina, com apenas 3 anos, também estava na casa. Numa manhã de sábado, funcionários do local encontraram Cristina sem vida dentro de uma banheira. Ela tinha 37 anos. A causa oficial registrada foi um edema pulmonar agudo, mas a imprensa da época especulou amplamente sobre anos de dietas extremas, uso de medicamentos e depressão profunda como fatores que teriam contribuído para o desfecho. Cristina Onassis morreu jovem, exatamente como o irmão e o pai dela haviam morrido antes. Anos de fortuna extraordinária, ao lado de uma vida pessoal marcada por sofrimento constante. Com a morte da mãe, a Tina, ainda uma criança pequena, tornou-se legalmente herdeira de uma fortuna, cujo valor exato até hoje gera divergência entre as fontes. Algumas estimativas da época falam em algo próximo de 250 milhões de dólares no momento da herança, valor que, corrigido pela inflação, ultrapassaria 600 milhões de dólares em valores atuais. Outras reportagens, ao longo dos anos, chegaram a mencionar cifras bem mais altas, na casa dos bilhões, ao contabilizar o valor total do patrimônio da família Onassis como um todo, incluindo bens sob controle da fundação familiar. De qualquer forma, o fato é que, do dia para a noite, aquela menina de 3 anos se tornou uma das crianças mais ricas do mundo, um título que a acompanharia de forma quase obsessiva em praticamente toda a reportagem publicada sobre ela nas décadas seguintes. A guarda de Tina ficou com o pai, Thierry Roussel, que na época já vivia com Gabi Lanhage, e os 3 filhos que tiveram juntos, Eric, Sandrine e Johanna. A Tina cresceu na Suíça, ao lado desses meio-irmãos, que, segundo relatos posteriores, a tratavam com carinho e a incluíam nas rotinas da família como se fosse mais uma irmã de sangue. Ainda assim, a vida dela nunca foi igual à dos outros 3. Sendo a única entre eles ligada a uma fortuna bilionária e a um sobrenome extremamente visado pela imprensa internacional havia décadas, a Tina cresceu sob um nível de segurança e vigilância que nenhuma outra criança da idade dela teria. Escolas com protocolos específicos, deslocamentos monitorados e uma atenção constante da imprensa europeia sobre qualquer detalhe da vida dela. Enquanto isso, na Grécia, um conflito silencioso se desenrolava havia anos. A Fundação Alexander Onassis, criada em homenagem ao tio falecido de Tina, controlava uma parte substancial do patrimônio da família e era administrada por um conselho de executivos e advogados gregos, historicamente ligados ao avô Aristóteles. Esse conselho via Thierry Roussel com desconfiança, considerando-o alguém de fora da família que teria se aproximado de Cristina motivado, ao menos em parte, pelo acesso à fortuna Onassis. Ao longo dos anos seguintes, houve diversas disputas judiciais entre Thierry e a fundação, envolvendo valores de pensão para a criação de Tina e a forma como o patrimônio dela deveria ser administrado até a maioridade. Um conflito que se estendeu por tribunais em diferentes países europeus, incluindo Suíça e França. Foi só aos 18 anos, em janeiro de 2003, que a Tina passou a ter controle direto sobre uma parte relevante da fortuna herdada da mãe. Segundo registros da época, ela assumiu metade do espólio nessa idade, com o restante estruturado para ser gradualmente liberado, conforme os termos do fideicomisso, estabelecido logo após a morte de Cristina, em 1988. Foi também durante a adolescência que a Tina descobriu uma paixão que redefiniria completamente o rumo da vida dela: a equitação. Ela começou a competir ainda jovem em provas de salto e, segundo pessoas que trabalharam com ela nessa época,
Se dedicava com um nível de disciplina que surpreendia treinadores acostumados a lidar com jovens de família rica e pouco comprometidas com o esporte. A Tina acordava cedo, passava horas nos estábulos e demonstrava, segundo relatos, um desejo genuíno de conquistar resultados por mérito esportivo, não pelo peso do sobrenome que carregava. Foi justamente nesse universo da equitação de alto nível que a Tina conheceu Álvaro de Miranda Neto, conhecido no meio esportivo como Doda, um cavaleiro brasileiro de salto, 2 vezes medalhista olímpico, 14 anos mais velho do que ela. Em março de 2003, pouco depois de completar 18 anos, a Tina se mudou para São Paulo, onde comprou um duplex de luxo com vista para o Parque Ibirapuera, avaliado à época em 8.600.000 dólares. O relacionamento com Doda avançou rapidamente e, de forma curiosa, foi só depois de se aproximar dele que a Tina passou a adotar de fato o sobrenome Onassis no dia a dia e a obter oficialmente o passaporte grego. Segundo o próprio Doda relatou em entrevistas concedidas anos depois, ela praticamente não usava o nome da família materna antes disso, preferindo se apresentar apenas como a Tina Russell. O casal se casou em 3 de dezembro de 2005, numa cerimônia realizada no Brasil, com a maior parte dos convidados vindos do mundo do hipismo internacional e da alta sociedade brasileira. O pai de Tina, Thierry Roussel, e a madrasta, Gabi Landhage, não compareceram à cerimônia, um detalhe amplamente noticiado na época e interpretado por muitos como sinal do distanciamento crescente entre a Tina e a família paterna. Depois de casados, o casal construiu uma vida quase inteiramente dedicada aos cavalos. Fundaram na cidade de Fleurus, na Bélgica, um centro de treinamento batizado de AD Sport Horses, investindo milhões de dólares em estábulos de altíssimo padrão, contratação de treinadores renomados internacionalmente e formação de uma escuderia competitiva em nível mundial. Em 2007, a Tina também criou um torneio de hipismo com o próprio nome, o Athina Onassis International Horse Show, inicialmente realizado em São Paulo, transferido depois para o Rio de Janeiro em 2009, e mais tarde, em 2014, para a praia de Pampelonne, em Saint-Tropez, na França, um evento que segue reunindo cavaleiros de elite até hoje, décadas depois de criado. Ao competir sob a bandeira grega, nacionalidade que ela adotou de forma mais concreta após o casamento com Doda, a Tina parecia buscar, ainda que de forma simbólica, uma reconexão com as raízes gregas da própria família. Mesmo tendo sido criada quase inteiramente na Suíça e na França, sem nunca ter aprendido a falar o idioma do avô de forma fluente. Em entrevistas concedidas ao longo dos anos, o próprio Doda chegou a comentar que sempre desejou que ela se aproximasse mais dessa herança grega, algo que, segundo ele, só começou a acontecer de fato depois que os dois se casaram. Em 2013, a Tina tomou uma decisão que chocou profundamente a opinião pública grega. Vendeu Skórpios, a ilha particular que o avô Aristóteles havia comprado décadas antes, no início dos anos 60. Foi ali que Aristóteles se casou com a ex-primeira-dama americana, viúva de um presidente assassinado, um dos casamentos mais comentados do século XX. Era também ali que estavam enterrados o próprio Aristóteles, o filho Alexander e a filha Cristina, ou seja, o avô, o tio e a mãe de Athina. A ilha foi vendida por cerca de 100 milhões de euros a uma bilionária russa. A repercussão na Grécia foi intensa. Para muitos gregos, Skórpios representava não apenas um símbolo da família Onassis, mas um pedaço da história e da identidade nacional do país, ligado a um dos empresários mais influentes que a Grécia já produziu. A decisão de vender gerou críticas duras na imprensa local, mas a Tina, como fez em diversos outros momentos da vida, optou por não dar entrevistas detalhadas sobre suas razões pessoais para a venda. Nos anos seguintes,
A Tina continuou se desfazendo de partes importantes do patrimônio simbólico da família. Vendeu um apartamento histórico que a família mantinha em Paris havia décadas e levou a leilão dezenas de joias que haviam pertencido à mãe, Christina, alcançando um valor total de aproximadamente 13 milhões de dólares. Também comprou, em 2014, uma propriedade equestre na cidade de Wellington, na Flórida, Estados Unidos, por 12 milhões de dólares, revendida 3 anos depois, em 2017, por um valor ligeiramente superior. Esses movimentos, somados, davam a impressão de alguém reorganizando e simplificando gradualmente uma fortuna extremamente diversificada, acumulada ao longo de várias gerações. Enquanto o patrimônio da família era reorganizado, a vida pessoal de Atina começava a apresentar rachaduras sérias. Segundo relatos publicados posteriormente, incluindo um livro escrito por Alexis Manteakis, advogado historicamente próximo à família Onassis, Doda teria mantido, ao longo de boa parte do casamento, um relacionamento paralelo com uma modelo belga. Segundo o livro, esse relacionamento teria durado mais de 8 dos 11 anos em que o casal esteve oficialmente junto. De acordo com essa versão dos fatos, a Tina só teria tomado conhecimento da situação através de uma pessoa próxima que a alertou sobre o que estava acontecendo. Em 2016, a Tina entrou formalmente com o pedido de divórcio. O processo se arrastou por mais de 1 ano em tribunais na Bélgica, marcado por disputas envolvendo valores milionários de pensão previstos num acordo pré-nupcial assinado antes do casamento, além da divisão de bens acumulados ao longo de mais de uma década juntos, incluindo os próprios cavalos que o casal havia criado e treinado ao longo dos anos, motivo de disputas específicas dentro do processo. Segundo reportagens da época, Doda chegou a reivindicar valores mensais superiores a 300 mil euros de pensão, além de um pagamento único estimado em torno de 11 milhões de euros. O divórcio foi finalmente formalizado por mútuo acordo em outubro de 2017. De acordo com veículos que acompanharam o caso, o valor final recebido por ele ficou bem abaixo do que havia sido inicialmente solicitado. Depois do fim do casamento, a Tina praticamente desapareceu da vida pública. Passou a viver de forma reclusa, morando primeiro na Bélgica e depois na Holanda, evitando eventos de grande visibilidade, entrevistas e qualquer tipo de exposição midiática constante. Durante um longo período, seu nome praticamente sumiu das capas de revista, e informações concretas sobre sua rotina pessoal se tornaram cada vez mais escassas. Uma mudança radical em relação às décadas anteriores, quando sua vida era acompanhada quase diariamente pela imprensa europeia e sul-americana. Uma das raras exceções a essa reclusão aconteceu nos últimos anos, quando a Tina foi fotografada num baile organizado pela cineasta norte-americana Sofia Coppola, em Paris, durante a Semana de Alta Costura da cidade. Um evento que, de forma quase irônica, tinha como proposta incentivar entre os convidados o afastamento das redes sociais durante a festa. Sua presença ali, depois de um longo período sem aparições públicas relevantes, chamou atenção justamente pelo contraste com o silêncio que ela havia mantido nos anos anteriores. É importante destacar, com toda clareza, um ponto essencial para quem acompanha essa história. Não existe, até o momento, nenhum registro jornalístico confiável de que a Tina Onassis tenha filhos. Ela continua sendo oficialmente descrita, em fontes verificadas, como a única descendente viva de Aristóteles Onassis, o que significa que, com ela, a linhagem direta e o próprio sobrenome original da família parecem estar se encerrando, ao menos do ponto de vista genealógico direto, algo que, para muitos gregos mais tradicionais, representa o fim simbólico de uma era. Do ponto de vista financeiro, mesmo depois de anos de disputas judiciais custosas, de um divórcio prolongado e da venda de boa parte do patrimônio simbólico histórico da família, a Tina continua sendo uma das mulheres mais ricas do mundo.
Estimativas divulgadas pela imprensa ao longo dos últimos anos apontam uma fortuna que ainda ultrapassa a casa do bilhão de dólares, mesmo considerando as perdas relacionadas a gestores desonestos, processos judiciais e acordos de divórcio. Ela mantém investimentos relevantes no mundo da equitação de alto nível, segue ligada a competições internacionais, ainda que de forma mais discreta do que nos anos em que competia lado a lado com o ex-marido em torneios pelo mundo todo. O que essa história real mostra é bastante diferente do que normalmente se espera de uma herdeira bilionária apresentada em conteúdos mais sensacionalistas. A Tina Onassis não se tornou uma celebridade constante nas redes sociais, não expõe rotineiramente a vida pessoal ao público e não participa da agenda tradicional de eventos badalados que costuma acompanhar famílias com esse nível de patrimônio. Pelo contrário, depois de décadas sob os holofotes desde o nascimento, vivendo sob segurança reforçada ainda criança, sendo perseguida por fotógrafos desde antes de conseguir formar frases completas, ela parece ter escolhido, de forma consciente e sustentada ao longo de anos, o caminho oposto, o da discrição extrema. Ela nasceu em berço de ouro, mas também nasceu dentro de uma sucessão impressionante de tragédias familiares que atingiram 3 gerações seguidas de uma mesma linhagem. O avô, o tio, a mãe, todos ligados por um mesmo sobrenome que, ao longo do século XX, combinou fortuna extraordinária com perdas pessoais profundas e recorrentes. Ela cresceu no meio de disputas judiciais que envolviam a própria infância e educação, enfrentou, já na vida adulta, um casamento marcado por acusações de infidelidade amplamente noticiadas pela imprensa internacional e testemunhou, ao longo de pouco mais de uma década, a dissolução gradual de boa parte do império físico que a família havia construído ao longo de gerações. Os navios, as propriedades espalhadas pela Europa, a ilha símbolo da dinastia, as joias históricas. E ainda assim, ela segue viva, incomumente afastada dos holofotes, para alguém com uma história e uma fortuna dessa magnitude. Não há, atualmente, indícios de escândalos recentes envolvendo o nome dela. Não há aparições constantes em publicações de celebridades, não existem perfis ativos e expostos em redes sociais vinculados diretamente a ela. O que existe, segundo tudo o que é possível verificar através de fontes jornalísticas sérias, é uma mulher de 41 anos que optou, ao longo dos últimos anos, por uma vida discreta, moldada por experiências pessoais que aparentemente a levaram a valorizar a privacidade muito mais do que a exposição pública. É interessante refletir sobre o contraste entre a Tina, que a imprensa apresentava quando ela ainda era criança, descrita repetidamente como a menina mais rica do mundo, perseguida por fotógrafos desde os primeiros anos de vida, e a mulher que ela se tornou décadas depois. Alguém que, tendo vivenciado tanto o peso de uma fama herdada e não escolhida quanto as consequências dolorosas de expor a própria vida pessoal durante um casamento conturbado e amplamente noticiado, parece ter concluído, com o tempo, que menos exposição significa, para ela, mais controle sobre a própria história. Essa é justamente a diferença entre a lenda construída ao redor do sobrenome Onassis, repleta de romantismo, tragédia e glamour, alimentada por décadas de reportagens, livros biográficos e até um casamento icônico entre o avô dela e uma das mulheres mais fotografadas do século XX, e a realidade concreta e verificável da vida de Tina hoje, uma herdeira que administra o próprio patrimônio, que já não precisa provar absolutamente nada a ninguém por meio de aparições públicas constantes e que optou, de forma consistente ao longo dos últimos anos, por manter sua rotina pessoal longe do escrutínio midiático que marcou praticamente todas as décadas da vida dela até aqui. E fica, então, a reflexão final para quem acompanhou essa história completa até este ponto. Quando examinamos com cuidado e rigor a vida real de pessoas que herdam fortunas extraordinárias,
Muitas vezes descobrimos que a narrativa de glamour contínuo, tão comum em conteúdos mais sensacionalistas sobre celebridades e heranças bilionárias, está bastante distante de representar a realidade completa e verificável dos fatos. Por trás dos números astronômicos amplamente divulgados, das propriedades vendidas por dezenas de milhões de dólares, das disputas judiciais documentadas em tribunais de diferentes países, existe uma pessoa real lidando, à sua própria maneira e no seu próprio ritmo, com as consequências concretas de ter nascido dentro de uma das histórias familiares mais dramáticas e também mais ricas do século XX. E que, aparentemente, ao longo dos últimos anos, decidiu que a melhor resposta para tudo isso não era buscar mais fortuna ou mais visibilidade, mas sim, acima de tudo, mais silêncio.